A boa notícia é que a lâmina do mundo veio aqui do lado do Três de Espadas, ou seja, eu entendo que existe uma finalização de ciclo com relação a alguma coisa que não tá legal aí. Esse Três de Espadas pode falar sim de traição, pode falar de problemas complexos, só que o mundo veio clarificado só pelo Sol. Câncer, cancerianas, cancerianos, vocês estão bem, meus amores? Como é que são as coisas por aí? Vamos lá para a leitura de vocês. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo. Eu sou o Flávio Augusto e irei conduzir... Vai, cadeira, se mexe, filha. Irei conduzir esta leitura agora para vocês, meus amores, sem minha introdução de costume, porque não adianta nada falar, não vou aceitar muitas cartas. A única coisa que eu vou falar é serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 que a gente já conhece, né, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. E dizer também que, gente, eu não peço doação nem dinheiro por mensagem, tampouco. Ô tarô, tampouco. Caiu o imperador aqui, gente, mas tinha travado, tá? Um pouco por mensagens, tá? Se eu tiver que pedir alguma coisa, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou colocar a minha carinha a tapita. Vamos lá. Mais uma tarot. Poucas palavras, hein, Marcélia? Ó o asão de ouros aqui, ó, no fundo do deck, ó. Ó. Gostou. Tô começando a gostar dessa leitura. Três de Espadas. Não faz isso, velho. Não. Três de Espadas. Dois de ouros. Tá vivendo um looping aí, ô Câncer? O mundo. Nossa senhora. Caramba. Agora eu dei valor, hein, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. Que é isso, hein? Um alívio emocional e o imperador no fundo do deck com o Ledempirancita. Gostei. Cancerianos. Já adianto aqui que um looping, talvez você esteja passando. O que é um looping, Flávio? Quando a gente fica vivendo exatamente as mesmas situações aqui, né? E não necessariamente, Câncer, com relação a questões de relacionamentos, com relação a questões de trabalho, mas até mesmo aquela rotina massacrante, sabe? Que a gente vive durante a vida praticamente, né? O famoso acorda, né? Toma um café da manhã, dá o boot, aí vai pro trabalho, volta do trabalho, janta, dorme, acorda, sabe? Eu tô vendo uma finalização aqui com relação a estas situações, porque sim, a gente pode estar falando também de processos em que você acaba vivenciando situações parecidas dentro de questões de relacionamento, do trabalho, né, da sua vida social como um todo. Por quê? Nós abrimos aqui com o Três de Espadas, é a lâmina que caiu, né? E o Três de Espadas é uma lâmina que fala de dor, de sofrimento, e ela veio clarificada pelo Dois de Ouros. Além da gente estar falando de uma instabilidade financeira que está causando uma sensação, né? Até sacanagem falar sensação, né, Câncer? Tá causando aquela parada do tipo, não aguento mais sofrer. Gente, sem vitimismo, pelo amor de Deus, gente, calma. Take it easy, my friend, tá? Outro dia eu vi uma leitura bem bacana que a pessoa falou assim, escreve no comentário aí coisas bacanas, né? Os seus desejos de forma como se você já tivesse recebido essas coisas sem reclamação. Por quê? Baixa densificação mesmo, né, nos comentários. Eu entendo que muitas pessoas precisam desabafar, enfim, querem contar a situação que aconteceu, mas o que acaba acontecendo? Você entra exatamente dentro dessa situação. Tá vendo que aqui nós temos o Dois de Ouros
ele traz a conotação aqui da lemniscata, que é o símbolo do infinito, né? Outro dia eu até vi uma pessoa falando, o símbolo do infinito representa almas gêmeas. Essa para mim foi meio que nova, mas tipo, pode fazer sentido, tá? Só que é como se você, quando toma esse tipo de atitude ou de comentário, não estou falando só aqui, mas no contexto da sua vida, você acaba puxando isso e acaba revivendo essas situações, né? Só que a boa notícia, e tem uma notícia maravilhosa aqui, inclusive, deixa eu até anotar, fazer o corte aqui, que sempre esqueço, né? Que é o corte para fazer a introdução, meus amores. A boa notícia é que a lâmina do mundo veio aqui do lado do Três de Espadas, ou seja, eu entendo que existe uma finalização de ciclo com relação a alguma coisa que não tá legal aí. Esse Três de Espadas pode falar sim de traição, pode falar de problemas complexos, só que o mundo veio clarificado só pelo Sol. Meus amores, vocês não têm noção do que é essa energia. Muita gente tem, né? Modo de falar. No fundo do deck, o 4 de ouros, ou seja, existe uma crescente aqui, onde o 2 de ouros, ou seja, a instabilidade, o looping, etc, etc, ele dá espaço para esse 4 de ouros. O 4 de ouros é uma lâmina positiva dentro de alguns contextos? Sim, só que é uma lâmina estacionária, ou seja, não adianta nada eu sair de uma instabilidade e entrar dentro de uma situação onde eu acabo gerando um apego, porque essa situação ela é um pouco melhor do que aquela que eu estava. E isso é uma tendência do ser humano, ou seja, quando a gente sai de uma situação complexa, aí a gente vê a coisa dar uma melhorada, é como se a gente estacionasse. E o 4 de ouros nessa questão de estacionar ao lado do 4 de espadas aqui no fundo do deck, tá? Pode representar aquela falsa sensação de as coisas estarem bem, né? Vamos dizer assim. Só que a lâmina que vem na sequência é a lâmina do 5 de ouros, ou seja, quando eu estaciono, a tendência é cair numa situação. Aquela famosa história, por exemplo, das pessoas que param com o tabaco, né? Parei com o tabaco e de repente volta. Quando volta naquela avalanche rebentadora, né? É bem complicado. Só que se a gente pegar esse fundo do deck, 4 de ouros, 4 de espadas, eu entendo que sim, é como se chegasse aqui para você uma espécie de um alívio, trazendo aqui uma tranquilidade, vamos dizer assim, no 4 de espadas, só que o 4 de espadas já é a lâmina que fala, olha, você pode descansar aqui, só que você tem que começar a se preparar para as novas batalhas. Eu entendo que muitas pessoas do signo de Câncer, tá, estão passando, inclusive, por algum tipo de processo complexo no que tange o emocional, por conta desse Rei de Copas também. Flávio, a questão não é financeira, a questão é emocional. E sim, eu entendo que também vai ter essa área de descanso, essa área de escape aqui para você. Né? O Rei de Copas veio aqui representando inclusive a energia de vocês. Mas o bacana que eu gostei é que é o seguinte, na sequência nós temos uma disposição de arcanos maiores incríveis. Nós temos a força, ou seja, eu entendo que é você entrando dentro de um modo diferente aqui, Câncer, aí a partir do mês de outubro, não necessariamente só no mês de outubro, tá? A partir de onde você vai começar a trabalhar melhor essas questões emocionais que você está passando, ou que você passou aqui, né? E quando você trabalha essas questões emocionais, é como se você se abrisse, eu vou colocar dessa forma, se abrisse a novas possibilidades, e essas possibilidades elas podem vir de várias formas aqui, tá? Ou seja,
nada mais é, eu mudo o meu padrão vibratório, eu mudo a minha frequência e as coisas começam a acontecer. Na sequência da lâmina da força, o Cavaleiro de Copas. Então eu entendo que aqui no mês de outubro, para quem quer ou para quem está nessa disposição, ou até mesmo para quem não está, mas está buscando essa melhoria, vamos dizer assim, tá? Tem a possibilidade da chegada aqui de alguma coisa muito bacana, e pode ser sim uma questão de relacionamento para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser aqui até ou uma ajuda, pode ser uma ajuda sim, a temperança, o imperador que tinha caído na mesa aqui e ele retornou no fundo do deck. Para outras pessoas pode ser alguma coisa que chega para te trazer uma espécie de uma edificação e o equilíbrio. Flávio, que coisa? Pode ser uma pessoa sim, tá? Necessariamente de âmbito amoroso? Não, não necessariamente. Tá? Adapte a sua realidade aí, porque às vezes tem gente que, meu foco a partir de agora, né, que as coisas deram uma aliviada ou estão dando uma aliviada aqui, meu foco é ganhar dinheiro, meu foco é fazer algum tipo de mudança na minha vida. E eu vejo que chega alguma coisa aqui para você que vai te auxiliar ou que vai contribuir para que essa situação aconteça. O imperador, ele pode falar que é você tomando o domínio da sua própria vida também. Com a temperança, trazendo essa questão do equilíbrio, Câncer. Mas vamos clarificar aqui essas lâminas, porque tem bastante informação ainda para aparecer. Tarot, fala para mim, meu amor, o que é aqui esse 3 de espadas? Por gentilântes aqui, minha princesinha, meu princeso. 9 de espadas, clássico, né? Existe alguma coisa que está causando muita preocupação. O que é esse 9 de espadas aqui? Ou causou, né? A torre. Algum tipo de ruptura? Perda? Eu entendi. Fala da torre. Rainha de Copas, a energia de vocês. Tarô, não enrola, irmã. Irmão, sei lá quem que é você. Fala da torre. 2 de espadas. Entendi. Fala desse 2 de ouros aqui. Calma aí, meus amores. Fala 10 de copas. Eu já entendi, mas eu só preciso afirmar aqui. Ou confirmar, quer dizer. Vamos lá, Câncer. Eu não sei, aqui a gente está falando com uma quantidade de pessoas grande, né? Então a gente pode estar falando em diversas situações e aí você adapte ao seu momento, tá? A gente pode estar falando de qualquer coisa, literalmente. Por quê? O 3 de espadas veio clarificado aqui pelo 9 de espadas, aí eu pedi para entender, o 9 de espadas veio a torre, beleza. A torre traz aqui aquele contexto de ruptura, estruturas que não estão mais suportando alguma situação e elas vêm abaixo mesmo, né? Aquele chacoalhão. E eu fico até preocupado de quando sai esse tipo de mensagem, Câncer. Por quê? Porque muita gente... realmente, a gente só sofre, eu tô nessa torre, não sei o que lá, não sabe? Desculpa, mas isso é só reafirmar alguma coisa. O que eu entendo é que quando esse tipo de situação acontece, é porque alguém está se maltratando demais aqui. Sabe? Sabe quando
acontece alguma coisa e a gente começa a falar assim, meu, eu tenho mais é que me ferrar mesmo, porque eu fiz tal coisa, e agora a conta chegou, e aquele, né, todo castigo é pouco, e não sei o que lá, e papum, aquela onde tal. É como se você tivesse meio que inconscientemente querendo se punir por alguma coisa. Rainha de copas, 2 de espadas, né? Só que o que você não está entendendo, Câncer, é que é o seguinte, essa torre que talvez você tenha passado, e que aqui eu entendo que isso aqui é uma coisa que aconteceu, tá? Porque nós temos a lâmina do mundo com o sol aqui. Essa torre, ela não é uma situação para te castigar, mas sim uma questão de uma espécie de um livramento para você. Porque o 2 de ouros, que é essa questão da instabilidade, ou seja, esse looping também, ele veio clarificado pela lâmina do 10 de copas com o diabo aqui. El diabito, o grande diabito. Né? Só que o diabo, nesse contexto, ele trouxe uma... Vamos falar do 10 de copas no 2 de ouros, meu. Teoricamente, é como se você almejasse alguma coisa aqui de âmbito emocional muito grande. Ou seja, o tipo assim, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, eu acho que tudo que eu passei, né? Por que eu não sou feliz aqui? Né? Por que as coisas não acontecem? Por que o tarô fala e nada acontece? Só que com a lâmina do diabo é como se você se prendesse dentro desse contexto, mas de forma negativa. Por isso o looping. Porque se você observar a lâmina do diabo aqui, canceriano, no meu pequeno coraçãozinho, os 2 serzinhos aqui, ó, eles estão presos por essa corrente aqui, né, esses grilhões, só que eles conseguem retirar. Então, tá, deixa eu fazer essa pergunta, porque senão eu não vou ficar contente enquanto eu não fazer essa pergunta aqui. Tarô, existe alguma situação de autofurtividade aqui que tá na energia de cancerianos que possa ser dito na mesa? A lâmina do sol, meu Deus do céu, eu entendi. Por isso o sol do lado do 2 de ouros, mais uma. O imperador, o mesmo que veio no fundo do deck. Tem alguém aqui que... Tem alguém não. A maioria das pessoas que eu estou falando aqui, de uma forma... É literalmente como se você não merecesse, ou não... Tipo, você sente, não é que você sente. Você entende que você quer, mas ao mesmo tempo você acha que você não merece isso daqui. E por que cancerianos acham que não merecem? E eu não tô falando de consciente, tá, meus amores? Porque o 2 de espadas aqui, ó, tá trazendo o inconsciente. Nem adianta botar no comentário, não, eu mereço sim, eu mereço, porque da boca para fora, córtex frontal, né, o que a gente pensa, que racionaliza, ninguém vai querer falar, não, eu realmente não mereço ser feliz. Não, né? Pode ser para algumas pessoas, sim, tenham feito alguma coisa num passado, aqui hoje se encontram dentro dessa situação, mas para a maioria das pessoas aqui, é uma situação inconsciente. Né? Como se você carregasse uma espécie de uma culpa aqui. E aí, tipo, ao mesmo tempo que eu sei que eu mereço,
eu acho que não mereço. Não, ao mesmo tempo que eu quero, eu acho que eu não mereço. E por que isso, Tarot? Fala pra mim, meu amor. O que você tá? 4 de copas, insatisfação. Com o quê? Rainha de ouros, energia de touro, virgem, capricórnio. Já fala as energias aqui presentes na mesa, tá? Mas fala muito de estabilidade, de cuidar aqui. Posso estar falando de alguém que talvez se sentiu na obrigação de cuidar de alguma coisa, ou de fazer alguma coisa e não fez, optou por não fazer aqui, ou ficou na dúvida e hoje se arrepende, então tem essa energia do tipo, eu não mereço por isso. Vou dar um exemplo, tá? Isso acontece, tá? Com muitas pessoas, tá? Cancerianos. Isso é muito normal. A pessoa tá lá e um parente, né? Vamos colocar um parente aqui, um pai, porque o imperador caiu 2 vezes aqui, mas também pode ser uma mãe, enfim. Irmão, adapte, um amigo mesmo. Que, tipo, precisou da sua ajuda, ou precisou que você cuidasse, ou que você até cuidou, ou que você até ajudou, mas aí, de repente, essa pessoa, né, veio a faltar. É um exemplo. Ela fez a passagem. E aí você entrou numa dinâmica do tipo, eu poderia ter feito mais. Sabe? Eu poderia ter dado mais, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia, sabe? E aí, essa dinâmica te colocou numa sistêmica de tipo, nada que apareça para você é o suficiente para trazer uma espécie de um alívio, né? Para trazer uma espécie de um acalento aqui. E aí você se coloca dentro desse contexto, né, de autofurtividade, vamos dizer assim, de instabilidade, por internamente, inconscientemente, você impregnou seu inconsciente com o não merecimento por não ter feito, que tipo, por mais que você entenda que você merece absolutamente toda a abundância do mundo, toda a prosperidade, relacionamentos maravilhosos, etc, 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 por mais que você fale que você quer, você internamente entende que não merece por conta dessa culpa que você está carregando aqui, né? Uma insatisfação com relação a isso. E isso é uma coisa que, gente, não é uma exclusividade do signo de Câncer. Bom, eu perdi as contas já, parei as contas na leitura 1500, na consulta 1500. E eu posso garantir que na maioria das consultas é isso que sai. Uma culpa. Agora, Câncer, se você soubesse o que a culpa é capaz de fazer com o ser humano, né? Porque a culpa gera crenças e essas crenças elas são perigosas. Para você ter uma ideia, a única coisa que tem o poder efetivo de te levar para um inferno ou para um umbral, sei lá no que você acredita, tá? A única coisa que tem o poder efetivo de fazer isso é culpa. Culpa. E os carinhas lá vão te pegar pela sua culpa. Entende? E aqui o tarot está falando que não tem essa. O que você fez e as coisas que você fez aqui foi o melhor que você poderia ter feito dentro das possibilidades que você tinha nessa situação. Entende? Por isso a espiritualidade está... e aqui a torre, na realidade, é a espiritualidade literalmente tentando mostrar para você isso. Tentando mostrar, mas só que você está se negando a enxergar. 2 de espadas, rainha de copas. Você está se negando a enxergar.
E a rainha de copas entra no contexto da idealização, ou seja, então é a arquiteta, é aquela que pensa muito, é aquela que teoricamente teria que fazer os projetos de vida. É como se você tivesse com a sua criatividade, com os seus poderes de sair de situações bloqueados por conta da torre aqui, né? Só que a torre entrou como uma espécie de... Flávio, a espiritualidade me joga um livramento, me joga uma torre para trazer um livramento. Espiritualidade ficou louca? Como assim? Não, meus amores. Se não existe um entendimento racional, é como se a espiritualidade ela precisasse fazer uma espécie de uma movimentação para gerar outros problemas, para que você desfoque de uma situação e essa situação possa ser teoricamente curada dentro de você, para aí sim você receber as dádivas, as bênçãos, etc, etc. Só que o que acontece? Quando acontece uma torre na nossa vida, a gente tende a lamentar, a ficar olhando para essa torre, tentar entender, sabe? Vou dar um exemplo, né? Tô aqui, tô me culpando pra cacete e de repente a minha namorada, o meu namorado, meu esposo, minha esposa, enfim, vai lá e termina comigo. Pô, eu já tô numa dinâmica complexa, de repente isso. E aí o mundo vira de cabeça para baixo aqui, né? E a espiritualidade falando, ó, estamos tirando foco aqui de uma situação. E aí talvez você não entenda que estar dentro de uma dinâmica que você estava corroborando para que você se afundasse mais ainda. E aí a gente olha a torre como algo negativo, ao ponto de que em determinadas situações, e é o caso desta leitura, por conta da lâmina do mundo e do sol aqui, é um livramento. Tipo, se eu tivesse dentro dessa situação ainda, ou você estando dentro de um contexto, é só exemplo, tá, gente? Você não conseguiria observar ou ter clareza das coisas aqui. Então, Câncer, wake up, acorda, né? Começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Começa a desprender a sua energia com o que realmente você quer aqui, com o que realmente tem sentido para você. Saca? Saia, se liberta aqui dessa lâmina do diabo, saia desses grilhões que te prendem aqui nesse looping. Gente, se existe uma repetição de padrão, é porque algo não foi aprendido. É simples, simples. Flávio, mas eu não sei o que não foi aprendido. Como não sabe? Para de se vitimizar, para de olhar o mundo como o mundo querendo te castigar, porque na realidade, no fundo, para quem está ressoando essa leitura, é você querendo se castigar e não o mundo. E começa a olhar o que acontece, o que eu faço, aonde eu desprendo minha energia, que o padrão se repete, as coisas acabam se repetindo aqui. Então, o mês de outubro está convidando você a sair dessa dinâmica, a sair desse processo. E a última leitura de Câncer, se eu não me engano, ela foi muito, muito bacana mesmo. Vou até puxar aqui, que eu nem lembro o título dela. Aliás, eu termino de gravar, eu tenho que colocar o... Foi uma leitura incrível. Mensagem espiritual de mudança. Um ser de alta luz me acompanhou durante essa leitura. Putz, eu lembro exatamente. Até arrepiei a hora que eu li, né? Ou seja, entende que uma coisa está ligada à outra? Por que na última leitura um ser de alta luz veio trazer uma mensagem espiritual? Será que tem alguma coisa a ver? Tudo tem a ver. E aí, né?
Agora o tarô falando assim, tá, beleza, a torre já aconteceu, né? O que tinha que acontecer, aconteceu. Você tem que baixar essas espadas aqui, tá? Por quê? Porque a lâmina do mundo está trazendo a finalização desse ciclo, mas a finalização do ciclo acontece quando eu tenho clareza. E se eu tenho clareza, eu entendo que todos esses processos, inclusive aqueles que eu falei anteriormente de carregar uma culpa por, e eu só dei um exemplo, né? Você pode estar carregando uma culpa por qualquer outra coisa. É o que aconteceu e está tudo certo. Flávio, eu odeio o meu passado. Não faça isso. Você tem que amar o seu passado. Nunca faça isso. Mas desprenda apenas 20% da sua energia com isso. Nem 20%, 10% da sua energia com o passado. Mas para quê? Para pegar ali o entendimento. Só isso. Não faça do passado o seu carcereiro aqui. Faça dele o seu conselheiro. E tá tudo certo. Né? Aí você vai gastar 70% com o seu presente, né? E 20% com o seu futuro. E aí sim você vai ter o domínio e as coisas vão começar a acontecer aqui para você. Por isso que às vezes nada acontece. Nada acontece por quê? Porque não quero olhar para a situação como ela realmente é. Não quero encarar uma verdade. Eu prefiro me manter de forma sistêmica dentro de um ciclo de culpa, porque eu preciso me punir por alguma coisa que eu entendi que, né? E essa questão, ela pode estar até, por exemplo, terminou um relacionamento, né? Pô, o que eu fiz de errado? Nossa, eu sei que eu fiz um monte de coisa de errado, e não sei o que lá, e aí não aparece um relacionamento. Por que não aparece um relacionamento? Porque você ainda tá no outro lá, olhando da culpa que você teve. Você foi a melhor pessoa que você poderia ter sido. Enfim, a finalização do processo, a finalização dessa dor, ela está predisposta para acontecer, mas ela não vai acontecer de forma milagrosa. Não vai. Desculpa falar. Desculpa falar e desculpa, inclusive, contrariar muitas leituras de colegas do tarô, né? A espiritualidade está trazendo, não sei o que lá, não. A espiritualidade está mostrando o caminho. Quem vai fazer é você. Quem vai fazer é você. E aí é a hora que você vai ter que meter o imperador, meter a imperatriz aqui na testa e falar, bora lá. Agora eu entendi. E agora eu vou fazer diferente. E aí você sai do looping. E aí a pergunta que fica no ar, né? Cancerianas, cancerianos no meu pequeno coraçãozinho. Você gosta mais da Pepem ou da Neném? Brincadeira. Eu tô preso nesse vídeo aí do Igor Guimarães. Ai, meu Deus do céu. Pergunta que fica aí, e o like? Cadê? E o joinha neste vídeo, meus amores? Meu mestre JC, meu mestre, a minha intimidade com o meu mestre permite que eu faça esse tipo de brincadeira, então não me julguem. Se quiser julgar também, eu não tô nem aí. Enfim, mas olha aí, ó, meu mestre, só querendo saber se você já deixou seu like, se inscreveu nesse canal, se você já compartilhou com aquela pessoinha. Flávio, mas a pessoa não é de câncer, não interessa. Aliás, eu dou um conselho para quem quiser, mesmo não tendo, assista a leitura que eu fiz neste canal, Aquário Parte 2. Lá tem algumas coisas que eu ensinei, tá? Que eu acho bem interessante, que talvez possa ajudar. Tá bom, meus amores? Espero poder ter ajudado. Olha como é que eu vejo o meu mestre aí, ó, Be Happy. Meu Deus do céu, vai acabar a bateria do... Calma aí. Misericórdia, deu tempo. Meu mestre JC aí, gente, obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima leitura. Mil beijos. Tchau, tchau.